Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Tainá. Eu tenho 22 anos, sou formada em Gestão de Recursos Humanos e atualmente curso Psicologia e Pedagogia. Eu tenho um Instagram de estudos, onde eu compartilho toda a minha rotina das duas faculdades. É uma tarefa quase impossível, só que eu consigo me organizar bem. Então, a base de todo esse meu trabalho é a organização. Eu uso Color Code, por isso eu tenho tanto marca-texto. Exemplo, amarelo é post, azul é Reels, e por aí vai. Eu separo rosa para psicologia e roxo para pedagogia. Às vezes eu faço uma confusão com o nome das faculdades, confundo psicologia com pedagogia. Então, rosa eu já sei que é tudo de psicologia e roxo é todo de pedagogia. Então, no meu planner eu coloco todas as cores, vira uma bagunça, mas eu consigo entender, anoto absolutamente tudo que eu tenho para fazer. Então, é assim que eu me organizo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a base de qualquer estudo eficiente é a organização. A gente precisa ter anotado o que a gente tem que fazer, o que a gente não fez, o que a gente vai fazer. Isso é muito importante, tanto para o dia a dia quanto para os estudos. Quando eu fiz RH lá em 2017, eu não usava planejamento, nada disso. Então eu perdia prazo de prova e prazo de entrega de trabalho, e assim me ajuda muito nessas duas faculdades. Então, para a organização eu uso o meu planner. Deixa eu mostrar para vocês como ele é. Eu uso o planner para todos os conteúdos de modo geral. Bloquinho to-do list, planejamento diário. Esse eu recebi essa semana. E esse caderninho aqui para o Instagram. Olha, folhinha simples. Paguei R$10 na DAIS. Pausa dramática aqui nas gravações, porque eu tive que fechar a janela, porque o sol aqui atrapalha bastante. Esquenta tudo aqui na mesinha, seca as canetinhas do computador. Então, até umas 4 horas eu tenho que manter a janela fechada para mim conseguir estudar. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Tenho que organizar porque essa é a minha última semana de férias. As minhas aulas da faculdade de pedagogia voltam no dia 1º e a da minha faculdade de psicologia volta no dia 8. Eu me organizo na faculdade desde o primeiro semestre com o aplicativo OneNote. Então, aqui no segundo semestre, eu tô fazendo uns resumos sobre a aula de adulto jovem. Então, eu salvo aqui todos os meus PDFs, né, de todas as aulas que eu tive. E eu consigo revisar por isso todos os meus semestres aqui. Eu ainda não criei o desse semestre aqui. Nesse vídeo eu fiz um resumo com vocês sobre um assunto que eu tive lá no meu primeiro semestre. O título eu fiz com vocês lá no Instagram, tem uma fotinha dele. E quando a gente resolve trabalhar com vidas, com pessoas, com seres humanos, a gente precisa se atualizar sempre, pois sempre vai ter novos métodos de estudo, novos artigos, novas pesquisas. E eu gosto muito dessas áreas que eu escolhi, porque tem muito disso, então eu vou ter que estudar pro resto da vida. Eu vou deixar um pouquinho vocês vendo eu estudar e daqui a pouco eu volto. E eu queria lembrar de vocês um assunto muito importante: bebam água. A água influencia muito na nossa concentração quando a gente está estudando, ajuda a gente a ter foco. Eu gosto muito de fazer resumos coloridos. Eu sinto que isso me ajuda bastante a lembrar de algum assunto específico. E eu fui pesquisar
nossa memória a longo prazo sempre vai lembrar de assuntos que a gente marcou, assuntos que foram destaque. Então ajuda também muito nos estudos. Eu queria pedir a ajuda de vocês para vocês se inscreverem no meu canal, comentarem o que achou e deixar uma curtida. Isso vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos e ajudar mais pessoas. Gosto muito de conversar com vocês lá no Instagram, mostro a minha rotina diariamente, o que acontece, o que dá errado, o que dá certo. Após fazer todo o resumo, eu sempre gosto de fazer uma leitura ativa para interagir com o conteúdo. Isso fixa muito mais. Quando a gente interage com o assunto, a gente não está só aprendendo, a gente está memorizando. Eu uso muito esse método ativo, leitura ativa, para me ajudar com os conteúdos. Assim eu consigo muito linkar assuntos de psicologia à pedagogia. Então foi essa anotação que eu fiz com vocês, expliquei um pouquinho de como eu me organizo, porque às vezes eu coloco lá no Instagram e vocês me perguntam. Fiz esse vidinho curto pra gente se conhecer, pra gente conversar aqui nos comentários. Eu quero dica de vocês, o que vocês acharam, sei que ainda tem muita coisa pra mudar, principalmente de edição e narração, mas espero que vocês gostem. Um beijo!